quero voltar lá em 1 Coríntios 11, 23, que foi o texto da ceia que lemos, para destacar apenas o coração desse texto para a pregação de hoje, que é a parte final do verso 26. Até que ele venha. Quero falar um pouquinho sobre a maior esperança da igreja. E qual é a maior esperança da igreja verdadeira? É a volta de Jesus. A maior promessa da igreja, ou para a igreja, é a volta de Jesus. Quando Jesus estava indo ao Calvário, e que houve o grande desespero no momento que antecedia a sua morte, João, usado por Deus no capítulo 14 do seu Evangelho, ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, porque eu vou, mas eu volto. Depois que Jesus ressuscitou e que houve uma grande euforia da igreja, e muitos que estavam caídos se levantaram quando souberam da ressurreição de Cristo, não é? A grande mensagem que fica em todo o tempo em que Jesus esteve aqui fisicamente, todo aquele período que ele esteve, e que Atos dos Apóstolos nos mostra, a primeira carta de Coríntios 15 também nos mostra, todo o tempo que Jesus ficou aqui, e que muitos irmãos viram Jesus, não é, ressurreto, mas em corpo, não é, mas ainda que ressurreto, não é, a grande mensagem era que ele iria, mas que ele voltaria, não é? Quando Jesus foi, e alguns irmãos viram ele sendo elevado às nuvens para o céu, não é? Muitos ficaram, não é, olhando para o alto, com aquele olhar, não é, perdido até depois que Jesus desapareceu, não é? E receberam a mensagem que veio de Deus dizendo: varões galileus, o mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que voltará. Aleluia. Mas muitas das vezes, queridos, essa promessa parece que ela vai se apagando na vida da igreja e na vida de um crente. Nós muitas das vezes temos tantas esperanças, e que são legítimas, estão centradas inclusive na nossa fé no Senhor, mas muitas das vezes nós esquecemos esta maior promessa, que é a sua volta. Uma igreja que é verdadeira, irmãos, ela, em todo momento, em tudo que está acontecendo, seja momentos de alegria ou momentos de tristeza, uma igreja de verdade, ela se mantém na esperança da volta de Jesus, a sua maior promessa. E é triste, irmãos, nos dias de hoje, nós vemos tão poucas pessoas falando sobre isso. E o próprio texto da ceia, que é chamado de memorial, não é? Memorial. O que é memorial? Não é? É uma placa que você coloca, tá? Para ficar na memória de algo que aconteceu ao longo de um tempo passado. Então, é a placa da inauguração de alguma coisa política aí, é um memorial. É uma plaquinha que você coloca lá no cemitério, no túmulo de alguém que se foi,
fica lá também a memória da pessoa, quando nasceu, quando morreu, o tempo que ela teve em vida aqui. Bem, o que nós vamos fazer hoje, aqui, em primeiro lugar, é memória. Ou seja, Jesus deixou uma manjedoura vazia, uma cruz vazia, um sepulcro vazio, exatamente para ser a representação desta memória de alguém que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e que está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Trazer à memória a morte de Jesus é algo que a igreja deve fazer não só no dia de ceia, mas é a razão da nossa fé. Não é? Então, isso é o passado na celebração da ceia. O que é o passado na lembrança, na celebração da ceia? Trazer à memória o que Jesus fez lá no Calvário por nós. Sua morte vicária, sua oferta, seu sacrifício vivo a Deus em pagamento dos nossos pecados. No segundo lugar, a ceia também tem sua representação de hoje. E qual a representação de hoje? O mesmo efeito da morte de Jesus lá tem um efeito todos os dias na nossa vida, aonde a sua morte lá nos traz convicção hoje aqui de que nós somos salvos pelo aquele sacrifício único dele lá no Calvário. Se no Antigo Testamento sempre se prestava sacrifício, hoje mudou. É apenas um sacrifício, mas ele é celebrado sempre exatamente para mostrar para nós que aquilo que ele fez lá tem eficácia hoje, terá eficácia amanhã e terá eficácia até quando? Até quando ele vier. Ceia no passado, ceia no presente e ceia no futuro. Ninguém pode estar aqui hoje, sentar esta mesa, sem ter essa esperança de que ele vai voltar. De que ele vai voltar. Mas, por exemplo, algumas coisas nos roubam isso, essa esperança. Eu quero dar um exemplo aqui na Bíblia. Vamos lá, rapidinho. 1 Tessalonicenses 4. Primeira Tessalonicenses capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalônicas, capítulo 4. Verso 13. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Vamos parar aqui? Então, amados, aqui aconteceu algo na igreja de Tessalônica. Paulo está escrevendo de fato real que estava lá. Ou seja, havia passado um tempo, não é, da igreja, não é? E o que estava acontecendo? Se pregava muito sobre a volta de Jesus. E o que começou a acontecer? Irmãos morrerem dentro da igreja. Muitos, por falta de ensino, estavam acreditando que os irmãos que estavam morrendo, eles estavam perdidos. Porque eles não participariam da ressurreição ou do arrebatamento. Eles acreditavam que quem morria perdia a maior esperança, que era o arrebatamento, ou perdia a maior promessa, que era o arrebatamento. Vejam só, queridos, alguma coisa séria. Não estamos falando aqui de uma lutinha qualquer, mas nós estamos falando, por exemplo, de alguém da nossa família, que fala tanto de arrebatamento. Imagine vocês aqui, o pastor se vai e você fala, o pastor pregava tanto sobre arrebatamento,
e agora morreu. A igreja, por falta de ensino, estava como os que não têm esperança. Então, ia para o cemitério enterrar seus mortos com o mesmo coração triste, amargurado que os ímpios. Porque eles viviam por não conhecer a palavra e acreditando que quem morria perdia a chance de viver a promessa do arrebatamento. Nós não podemos viver como esse tipo de gente, irmãos, que não tem esperança. A nossa maior esperança, a nossa maior promessa é Ele vir nos buscar. E haja o que houver na nossa vida, nós não podemos perder essa esperança. E aí eles dizem, não queremos que sejam ignorantes, que vocês desconheçam isso. Que os que já faleceram, não é? De que vocês não saibam dessa verdade. Aí ele diz no 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que faleceram. Olha o que ele está dizendo. Se Jesus morreu, não é? Foi enterrado, mas ressurgiu, ressuscitou, todos os que morreram em Cristo, também, assim como Jesus ressuscitou, Ele também vai ressuscitar. Aleluia! Isso significa dizer o quê? A palavra de Romanos 8, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Se Cristo herdou esta possibilidade de no seu corpo Ele ressurgir, nós também ressurgiremos. Nós também ressuscitaremos. E por que ressuscitaremos? Para ser como Lázaro? Viver mais um tempo nesse mundo hostil aqui? Não. Ressuscitar para morrer de novo, como aconteceu com Lázaro? Não é? Aí ele diz lá, afirmamos pela palavra do Senhor que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que faleceram. Tá, queridos? Nós, por estarmos aqui vivos, não temos vantagem sobre os que já morreram, não. A esperança não é maior para nós, não. E aí ele vai dizer, inclusive, algo interessante, como ele diz no 16. Por quê? Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado. Olha só. Sabe o que significa isso? Significa assim, irmãos, você não aprendeu sobre... Você hoje não tem convicção que você foi chamado para a salvação? Jesus te chamou para a salvação e que você, não pôde resistir a esse chamado dele. Você não foi chamado também para ser obreiro, para ajudar na casa de Deus, servir a igreja do Senhor. Você também não sabe que Cristo te chamou, não tem convicção disso. Nós precisamos. Mas a maior convicção de chamada é essa aqui. Essa palavra brado aqui, grande brado, significa dizer quando, não é? O imperador, tá? Chamava os soldados, ou até as buzinas, as flautas, não é? Os trompetes anunciavam que era hora de levantar, ou quando se dava a ordem de apresentar armas, por exemplo, e alguém tem que mostrar prontidão, né? E na mesma hora fazer aquilo com convicção de resposta àquela chamada. É essa chamada de que Deus fará aquele dia. E os que são do Senhor, aleluia, vão ouvir essa chamada para se apresentar diante de Deus, inclusive o morto. Se você já aprendeu aqui que nós estávamos mortos
em delitos e pecado, e Ele nos chamou, tirando-nos da morte, para que nós disséssemos, eu quero Tu, Senhor. Mas primeiro Ele precisou nos ressuscitar da nossa condição de morto. Naquele dia também os que morreram ouvirão a voz do Senhor da vida, aleluia, e sairão do sepulcro, aleluia, transformados num corpo incorruptível, num corpo glorioso, num corpo glorificado, aleluia. E Deus então fará esses mortos ressurgir. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Quando Ele usa isso, Ele usa uma figura da época. Algumas cidades do interior a gente vê isso. O cemitério é na porta da cidade. Quando o rei vinha com a sua comitiva e entrava dentro da cidade, quem que ouvia primeiro a voz de que o rei estava chegando? É quem estava no sepulcro. Não os mortos, é lógico, mas os vivos que estavam por ali trabalhando, os que moravam perto ali, os primeiros a ouvir essa voz, era a voz dos que estavam no sepulcro, porque eles estavam na porta da cidade. Então aí vem a comitiva do imperador, aí vem o rei, é hora de continência, é hora de parar, o rei vai passar por aqui. Todo mundo sabia, a notícia para os que estavam na cidade ia chegar muito tempo depois, mas os primeiros eram os que estavam na redondeza do cemitério. Assim ele está usando essa figura de linguagem aqui para dizer, os primeiros a ouvir a chamada serão os que morreram em Cristo Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Então primeiro eles ressuscitam, e aí nós nos juntamos a eles, e aí seremos arrebatados para estar com o Senhor para quanto? Por quanto tempo? Para sempre com o Senhor. Aleluia. O texto é claro, para sempre com o Senhor. Quantas coisas hoje, amado, querem nos separar dessa esperança? Não existe esperança maior para mim e para você que não seja essa. Essa é a nossa maior promessa. Essa é a promessa de uma igreja verdadeira. Aleluia. Que você viva isso para a glória do nome do Senhor. Eu quero dizer algo, inclusive em nome de Jesus. Não tenha medo da morte. Se porventura alguém ainda carrega esse pesadelo. Eu lembro dos meus pastores antigos. Eles diziam, eu tinha medo da morte. Ela aparecia com aquele tridente, com aquela cara feia, não é? Meu Deus, o Senhor morte, como alguém diria, não é? Bem, lógico que esse Senhor morte não é bíblico, mas é a expressão que se usa no mundo, não é? Bem, queridos, e aí os pastores antigos diziam com toda a convicção de uma igreja verdadeira, hoje a morte é minha empregada. Ela vem me buscar para levar ao lugar que eu mais desejo, que é estar com o meu Senhor. Aleluia. Então, não veja a morte como inimiga, não é, meu amado? E nem veja que a morte, que é uma das coisas, a coisa mais terrível, possa separar alguém da maior esperança, que é a maior promessa, que é o arrebatamento da igreja. Nós não iremos antes deles. Deus não vai nos chamar antes deles. Eles que ouvirão em primeiro lugar a voz do Senhor, que dirá, vim vos buscar. Da mesma forma que você ouviu, vem a mim, no dia, não é? Da tua chamada para a salvação. A mesma voz que você ouviu, ide e pregai o Evangelho. Ide e ajude na igreja. Ide e seja servo do Senhor, servindo a obra de Deus nessa terra. Essa mesma convicção, mas de glória muito maior, será a desse dia. Que jamais essa esperança
se afaste do teu coração. Que o Senhor vos edifique, em nome de Jesus. Amém.